A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Quero dizer para você que já é inscrito no canal, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe a mensagem de Jesus Cristo, dê um like, porque muitas pessoas precisam escutar a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Você ainda que não é inscrito, se inscreva, dê um like, em nome de Jesus, porque Deus vai essa noite. Eu tenho uma mensagem de Deus, fique até o final dessa live, que Deus irá falar com você. Amém? Vamos lá. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, ao qual se encontra no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho segundo escreveu João. É um versículo, um dos versículos muito pregado em alguns lugares, quando se fala do plano da salvação. João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Já quem não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque é feita em Deus. Enquanto nós estamos aqui olhando para esse texto, nós vamos entender uma coisa. Vai falar aqui o versículo, porque Deus amou o mundo. Nós temos que entender que o amor de Deus não é o amor do homem. O amor de Deus é um amor pleno, completo. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vamos entender que Deus fez o homem do pó da terra, o homem chamado Adão, onde ele cometeu um pecado, iria viver eternamente, e pelo seu pecado ele morreu. Adão morreu espiritualmente, então veio um Adão terreno. Então o que nós temos que entender aqui pelo versículo é que Deus amou o mundo. Desde Adão, Deus já amava o mundo. Quando Deus olhou para Adão e Adão pecou, Deus o vestiu com as peles de um animal. Nós vemos que Caim não suporta ver a oferta de Abel, então mata o seu próprio irmão, arruma uma emboscada e mata seu próprio irmão. E Deus, mesmo assim, amando o homem, sela Caim, coloca um sinal, e ai daquele que julgar com as suas próprias mãos Caim. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que o amor de Deus é pleno, o amor de Deus é sobrenatural. Então vai dizer que Deus amou o mundo, não o mundo físico, mas o mundo, as pessoas. Não o mundo como universo, mas as pessoas que estão no mundo. Deus amou as pessoas que estão no mundo, que deu o seu Filho, entregou o seu Filho. Essa entrega foi uma entrega por inteira. Essa entrega de Deus não foi qualquer entrega, não foi pela metade. Quando fala que Deus entregou o seu Filho, a Bíblia vai dizer que Deus colocou o seu Filho sobre a terra e entregou ele ao propósito que era a salvação. Entregou o seu Filho a esse mundo pecaminoso, a esse mundo onde nós passamos vivendo guerras, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, tudo é bíblico. Mateus 24 já diz, Mateus 25 também já fala de guerras, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Então Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, já sabia o que o homem ia fazer. Então Deus pega e entrega o seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, andou nesse mundo pelo pecado de Caim, pelo pecado de Abraão, pelo pecado de Davi, pelo pecado de Isaac, pelo pecado de Josué, pelo pecado de Moisés. Então Deus entrega o seu Filho. Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado. Deus não trouxe Jesus para que o mundo fosse julgado, e sim o mundo fosse salvo. Aqueles homens daquela época, os sacerdotes, fariseus, escribas, acharam que Jesus era o profeta da última hora, aquele que ia julgar o mundo, mas não. Ele entregou o seu Filho para que não que o mundo fosse julgado, mas que o mundo fosse salvo, todos aqueles que crescem em Jesus. Então a parábola das 10 virgens vai falar que haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Jesus contou uma parábola.
ensinando o arrebatamento da igreja, o casamento judaico, a cultura judaica, mostrando para o povo judeu que a volta dele seria como um casamento judaico, as tradições judaicas. Então, quando Jesus abria a boca, não era qualquer profeta, era o Filho de Deus. O versículo 17 vai dizer que ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, as pessoas fossem salvas por ele. Talvez você está do outro lado e não crê em Jesus. Talvez você vê o que está acontecendo no mundo evangélico e também não crê em Jesus. O que quer dizer salvar? Anderson Bernardo, o que quer dizer salvar, meu irmão? O que quer dizer salvar, minha irmã? É atrair o perdido a Jesus. Salvar. Deus trouxe Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo, para que os homens fossem abraçados por ele, para que os homens fossem acolhidos por ele. Para isso que Jesus veio. Jesus veio como ovelha muda. Jesus veio como o Cordeiro de Deus. Então o que nós entendemos aqui pela palavra? O versículo é que Deus não só amou, ele enviou o seu Filho, amou e enviou. O próprio Deus, como eu disse aqui, não amou de palavra, ele enviou o seu Filho. O versículo 18 diz, quem nele crê não é julgado, o que não crê está julgado. Aqueles que creem que Jesus é o único, suficiente Salvador não será julgado, como o povo do mundo será julgado. A Bíblia diz em Apocalipse que terá 2 fileiras, das ovelhas e dos bodes. Entendendo o texto, vamos analisar que as ovelhas estarão na fila das pessoas salvas e os bodes nas pessoas que serão julgadas ao tormento eterno, e as ovelhas a vida eterna com Cristo. Então diz o versículo 18 que quem não crê já é julgado, e quem crê não será julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito primeiro, não crê no Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que Deus, além de amar o mundo, enviou sobre a terra para que a gente fosse salvo. O versículo 19 diz, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos entender aqui. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, estava nas sinagogas pregando e ensinando, só que os homens, por não ser do céu, os homens amaram mais as trevas, as coisas desse mundo. Eles não creram em Jesus, eles creram nas coisas desse mundo. As palavras de Jesus eram loucura para o mundo, a cruz é loucura para o mundo e poder de Deus para mim e para você. O que nós entendemos aqui sobre a missão do Filho de Deus é que o mundo não queria saber da luz. O mundo queria continuar nas trevas. Por quê? Porque a luz traz liberdade. A luz tira da escravidão. A luz abre os olhos das pessoas. E o inimigo não quer que seus olhos sejam abertos. O inimigo não quer que os seus olhos sejam abertos para que você não alcance o reino de Deus. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ao qual é considerado como Lúcifer no céu, por ele querer ser maior que Deus, sentar no trono de Deus, ele foi lançado com a 1/3 dos seus anjos. E o que eu quero dizer com isso? Que ele foi lançado para a terra, lançado para o abismo, virou o demônio, o inimigo, e não tem mais salvação para ele. A Bíblia diz que ele já está condenado. E sim, condenado, ele quer te cegar para que você venha morar com ele no lago de enxofre, para que você venha sofrer eternamente com ele, sendo que Deus tem céu para você, e Deus tem salvação para a sua vida e salvação para a sua família. Então diz que a luz, quem está na luz não ama as trevas. Como você pode estar na luz e amar as trevas? Ou você está na luz ou você está nas trevas. Quem está na luz brilha no meio das trevas. Não tem como você andar nas trevas e andar na luz. A lâmpada de Deus sobre a sua vida não pode se apagar. E quando ela se apaga? Quando você está em trevas. E na treva não aguenta ver a luz. E quem está na luz, as trevas batem em retirada. O Salmo 1 diz para não estar na roda dos escarnecedores, porque provavelmente vocês não vão induzir eles para a luz e vão para as trevas. Então diz aqui, o versículo 19, porque as suas obras eram más. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais os prazeres desse mundo, os pecados desse mundo. Por isso que Jesus veio. Porque as suas obras eram más, suas obras eram pecadoras, suas obras eram pensando em interesse próprio, para derrubar as pessoas, atingir as pessoas, humilhar as pessoas. Obras más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem pratica o mal aborrece a Deus. Por isso que Deus fala, amai o seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu próximo, perdoar o seu próximo. Porque quem está nas trevas, andando na vida má, adúltera, ele aborrece a luz, e a luz se chama Jesus. E não se chega para a luz,
a fim de não serem argiladas ou arguidas as suas obras. Não chega para a luz aquele que não apresenta as suas obras em como chegar na luz, está dizendo aqui o versículo. Último versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Se nós praticarmos a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós alcançaremos a luz. A verdade é a palavra de Deus. Não andem na mentira, porque a verdade é a palavra de Deus e a verdade prevalece. O inimigo achou que tinha ganhado lá quando enganou Adão e Eva, só que ele perdeu, porque a verdade que é Jesus veio como luz do mundo e nós somos luz do mundo e sal da terra. Parte B do versículo 21, a fim de que as suas obras não sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqueles que estão na luz, as obras são manifestas. A árvore nós conhecemos pelos frutos, porque elas vêm de Deus. Se você está dando fruto, é porque você é luz nessa terra. Continue dando frutos. Continue representando o Filho de Deus nessa terra. Continue sendo santo. Santo significa separado de Deus, devotado para Deus, escolhido para Deus, para uma grande obra. Porque são feitas de Deus. Quem anda na luz e na verdade são homens de Deus e mulheres de Deus, com o seu caráter, o seu objetivo, por onde passam. Eu quero deixar essa mensagem para você. Deus não amou o mundo só de palavras. Naquele dia você pode falar, mas Deus não amou o mundo só de palavras, porque Ele enviou o seu Filho amado, para que no meio das trevas viesse a luz. Não ame as pessoas só de palavras, ame as pessoas como o próprio Deus amou. Fique com essa mensagem. Deus enviou o seu Filho, amou e enviou para que os homens da terra fossem salvos pela palavra. E tudo que é de Deus traz luz, não traz confusão, e é a verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Compartilhe essa mensagem.